Eu preciso te assegurar de que o homem das mãos furadas está aqui, amém? Você o conhece? Jesus Cristo, o homem das mãos furadas, o homem dos pés furados. Uau, ele está aqui. O Senhor te chamou para algo extraordinário. Eu vou falar de novo, o Senhor te chamou para algo extraordinário. Eu vou falar de novo, o Senhor te chamou para algo extraordinário. Sabe, há uns 22 anos atrás, mais ou menos, participava da minha célula, onde uma irmã, ela fazia a célula, era o esposo dela, os dois eles faziam a célula, e ardia no meu coração. Eu não via a hora de eu ter a minha célula. Ardia muito no meu coração, eu queria ter o meu grupo de pessoas, eu queria ter a minha célula, o meu oikos. Isso ardia muito no meu coração. Então me disseram, olha, faça os treinamentos, faça as trilhas. Escute o que eu vou falar. O que ardia no meu coração era as células. E nunca ninguém disse assim para mim, você tem que fazer. Porque eu queria ganhar pessoas, eu queria ganhar pessoas, eu queria ganhar pessoas. E eu queria ganhar pessoas para ensinar a elas, ou passar para elas aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração. Aquilo que eu havia aprendido com as Escrituras. E aí chegou o teste, o meu teste, de transferir para eles, aqueles que seriam da minha célula, tudo aquilo que eu aprendi. E o meu teste era esse: aquilo que eu havia aprendido precisaria permanecer neles e eles se multiplicarem. Amém? Eu entrei numa encruzilhada e eu pensava para mim, será aquilo que eu aprendi de Deus e que eu aprendi dos meus pastores, isso é multiplicável? Tem como multiplicar? E eu entendi que sim. Então eu ouvi, aprendi e coloquei em prática. Amém? Este é o teste de todo cristão. Se ele é um discípulo de Jesus, é um seguidor do Senhor, ele precisa se reproduzir na vida de outros. Mateus 28:19, ide e façam discípulos. De quem? De Jesus. Paulo foi bem ousado: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Dá para falar isso? Meus discípulos, sejam meus imitadores, como eu sou de Paulo, como eu sou do apóstolo Ricardo, do profeta Eneida. Dá para fazer? Amém? Muitas vezes eu encorajava os irmãos que estavam vindo para que eles fossem e tivessem um espírito de homens e mulheres mansos e humildes. Porque homens e mulheres mansos e humildes, o Senhor os eleva. 1 Pedro 5,17 ou 5,7, o apóstolo Pedro fala: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Não significa exaltar, ter um nome grande, extraordinário, não, mas sim, tirar de uma condição e levá-la a outro. Aquele que é humilde, o Senhor Jesus tira de uma condição e o coloca noutra. Qual é a condição? Eu não ganhava almas, e eu vou buscar ao Senhor, e busco ao Senhor, Ele me tira da condição desde que eu seja humilde, até a condição de Ele me colocar a ganhador de almas, amém? Eu não consigo expulsar demônios, curar enfermos, então eu me sujeito a isso, busco isso, sou humilde, faço o que o Senhor diz, Ele me tira daquela condição onde eu não conseguia e me coloca numa condição que eu consigo, amém? Tudo é possível ao que crê. Então fomos aprendendo. Jesus disse: estes sinais hão de acompanhar os que creem, e no meu nome farão estas coisas. Imporarão as mãos sobre os enfermos, esses serão curados. Vocês expelirão demônios. Amém? Sinais de quem crê iriam acompanhá-los. Uau, que Deus poderoso que você tem, amém? Deus poderoso. Estava meditando sobre um texto, e eu acabei de ler ele antes, e o Espírito Santo mexeu comigo a respeito desse texto, embora eu vá falar de outro. Mas eu quero usar ele como um pano de fundo, porque o título da mensagem
creiam no poder de Deus. Creiam no poder de Deus. Creiam, amém, amém, amém? Creiam no poder de Deus. Mas antes de subir, o Espírito Santo colocou isso aqui no meu coração. Isaías 43, 19. Extremamente revigorante esta palavra, encorajadora. Isaías 43, 19 diz: eis que faço uma coisa nova. Isaías falando, ou melhor, o Senhor falando com Isaías, amém? O Senhor falando com Isaías. Isaías é um profeta, um homem que libera palavras para aquilo que vai acontecer no futuro ou logo à frente, amém? Isaías, um homem que Deus ministrava a ele para que então Isaías falasse o que iria acontecer, assim, no decorrer das Escrituras, desde Gênesis até o Apocalipse. Nós lemos muitos textos, histórias de homens que profetizaram, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Eles profetizavam para que viesse à existência alguma coisa, e aqui Isaías está sendo inspirado por Deus, e Deus diz para ele: eis que faço uma coisa nova. Penso eu que Deus tem uma expertise, e eu creio que isso é latente em Deus, de que Ele gosta de fazer coisas novas na vida das pessoas, amém? Ele gosta de pegar o caos e mudar o caos, e mudar para a vida. Ele gosta de pegar o deserto, a sequidão, e transformar num manancial, me ajuda aí, o que tem no meio do deserto lá, um oásis, boa essa, amém? Eu penso Deus assim, que Deus quer fazer coisas novas, então Ele usa a palavra dEle, Ele usa os profetas para nos dizer estas coisas. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo, vocês não percebem? Vocês porventura não veem? Sabe, isso é uma condição que nós, os filhos de Deus, devemos ter. Diga, é uma condição que nós, os filhos de Deus, devemos ter. Esta condição de pensar assim: Deus está querendo fazer coisas novas. Qual é a área da tua vida que você quer que Deus faça uma coisa nova? Comece a profetizar sobre isso. Deus, faça essa na minha vida, amém? Declare isso sobre você. Logo eu vou ministrar. Creia, libere a palavra. Diga você para você mesmo, diga você para a situação e a circunstância: isso não vai permanecer assim, eu estou passando por isso, e logo eu vou sair disso, amém? Isso não faz parte da minha vida, isso faz parte para o crescimento e a bênção da minha vida, amém? Eu queria trazer este versículo para que você reflita sobre ele, e você declare palavras proféticas a respeito de você, ou de situações que você possa estar vivendo hoje, amém, querido? Feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus Cristo, te agradecemos, Deus, por esta noite, e pelo que o Senhor está fazendo neste lugar, e pelo fluir, e pela liberação de poder, e pelo discernimento, e a revelação, Senhor, que a Tua palavra vai trazer sobre os Teus filhos. Então que haja, Senhor, da Tua parte um espírito de revelação, de entendimento, que o Senhor abra os olhos da fé, que não seja o vaso falando, mas sim o Teu Espírito e a Tua palavra, que o vaso desapareça e Cristo seja glorificado, que Ele cresça e eu diminua. Então, Pai, no nome de Jesus Cristo, fala conosco nesta noite, e nós usamos aquilo que o Senhor nos deu, a autoridade do nome de Jesus Cristo, e amordaço todo espírito contrário, toda atividade das trevas, toda incredulidade, dúvida, achismos,
na mente dos teus filhos, religiosidade, tudo aquilo, Senhor, que inibe, impede alguém de ouvir e de receber a Tua palavra, e para que a Tua palavra produza mudanças, milagres. Pois bem sabemos, Senhor, que a Tua palavra diz que o profeta, ele não tem honra dentro da sua casa. Muitas vezes, Senhor, a igreja não honra os seus profetas, e isso, Senhor, os coíbe de estarem experimentando o que o Senhor tem. Então, que caia por terra esse espírito de religião, de religiosidade, e sim o Teu Espírito fale, ministre, porque é o que nós queremos, é ouvir a Tua voz. E quando o Senhor toca, e quando o Senhor fala, faz toda a diferença. Então o Espírito Santo faz toda a diferença nesta noite, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Uau, glória a Deus. Então que seja assim. Eu quero trazer uma mensagem bem simples. Penso eu que ela é simples, porém penso eu que ela é profunda, rasa em conhecimento, mas profunda em revelação. Que assim seja. Quero usar o texto de João no capítulo 11, dos versículos 1 ao 15, para falar sobre crer no poder de Deus. João capítulo 11, dos versículos 1 ao 15, que diz assim o texto: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Talvez essa versão que está lá seja um pouco diferente desta aqui, mas eu creio que nós vamos entendê-la. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Versículo 3, notem, importante, coloco ênfase nesse texto aqui. Mandaram até Jesus alguém e que o notificassem sobre a gravidade da enfermidade que Lázaro, a qual o texto, digo eu, João é enfático: Jesus o ama. Amém? Aquele a quem, Senhor, tu amas. Amém? Senhor, aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Esta enfermidade, este problema, esta doença, não é para um sofrimento, ou para morrer e findar a sua vida, mas sim esta enfermidade é para que Deus seja engrandecido, para que Deus seja louvado, para que o nome dele, ou para que o Filho dele, ele seja mais notório, mais conhecido. Entenda, naquele tempo, Jesus estava sendo conhecido pelas pessoas, diferentemente dos tempos de hoje. Você entende isso, amém? Então Jesus naquele tempo, ele não era famoso, e os textos dizem que quando Jesus começou a se tornar famoso, ele se recolhia, se afastava das pessoas, e ia se esconder, ficar longe das pessoas, e orava, e buscava a Deus. Veja que a intenção de Jesus não era ficar famoso, e sim que Deus fosse exaltado, e que os feitos de Deus fossem notórios, e aquilo que Deus estava fazendo por intermédio do Filho,
esse Deus Todo-Poderoso ficasse conhecido. Amém? Jesus então disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a grandeza de Deus, e para que o Filho de Deus seja glorificado. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Entenda que estas palavras aqui, amava, aquele a quem o Senhor ama, e aqui continua dizendo aquele, ou o versículo 5 fala que Jesus amava tanto um como ao outro, mas depois nós vamos descortinar sobre estas palavras ama ou amava. Versículo 6 diz: quando ouviu, pois, que estava enfermo, ainda ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Então depois disso disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Depois de 2 dias, longe de lá e já sabendo da informação, Jesus disse aos discípulos: não vamos para lá ainda, vamos para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Senhor, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te e vais tornar para lá? Responde o Senhor: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, ele não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, ele estará salvo. Mas Jesus dizia isto a respeito da morte dele. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso de sono. Então, pois, Jesus lhes disse claramente: ele, Lázaro, está morto. Almeida Corrigida e Fiel, versículo 15. E folgo. Folgo, tem outra versão lá, filhão? Versículo 15 diz: e para o bem de vocês, e para a alegria de vocês, e por amor a vocês, eu estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Amém? Eu folgo, eu me alegro, eu estou feliz por causa de vocês. Ele está morto, e isso deixa comigo. Amém? Ele morreu faz 2, 3 dias, e isso é responsabilidade minha. Eu fico feliz, e eu fico feliz por causa de vocês. Eu me alegro porque isto é importante para vocês. Estão comigo? Jesus estava dizendo aos seus discípulos: ele morreu, mas eu fico muito feliz porque eu preciso gerar algo em vocês. Eu preciso trabalhar com vocês. Eu preciso ministrar algo em vocês. E isso é para o bem de vocês. É para o vosso bem. Eu estou alegre, eu não estive lá, mas eu vou estar logo lá. E quando eu chegar, esta situação eu removo. Mas o cunho, o propósito disso é: eu quero ministrar a cada um de vocês. O propósito de Deus nesta noite é te ministrar, é falar contigo, é gerar vida no teu coração, é gerar fé no teu espírito, é te vivificar, é te tocar, é te ministrar. É você sair daqui hoje dizendo: Deus falou comigo, Deus me ministrou, este culto marcou a minha vida, Jesus estava lá e Ele me ministrou. É para o bem de vocês. Amém? Então diga para Ele: fala comigo.
Não seja religioso, fala isso para ele, fala comigo. Fala comigo, Jesus. Amém? Eu ofendo alguém quando eu chamo não seja religioso? Amém? Amém, amém? Ex-religioso então. É que a coisa vai ficar tensa logo, logo. Para o bem de vocês. E eu me alegro por causa de vocês. Eu não estive lá, mas para que creiais, para que a fé de vocês seja acrescentada, para que a fé de vocês seja ativada. Eu quero trazer luz nessa história, nesse texto, nesse contexto, se é que eu posso fazer isso, trazer luz àquilo que por vezes nós não enxergamos. Veja então o versículo 3 que diz: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer ao Senhor: Senhor, aquele a quem amas está doente. E eu quero dizer que não é somente fé que se trata essa história. Tem coisas muito maiores. É claro, é óbvio que a fé é muito importante para mim e para você, amém? É óbvio que a fé que está sendo exigida hoje na terra não é qualquer fé. Amém? Quem percebe que nós estamos passando por dias desafiadores? Amém? Quem percebe no seu espírito que as coisas estão estranhas? Sim ou não? Jesus disse: quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra? Do que Jesus está falando? Quando eu voltar, será que eu vou encontrar homens de fé? Pessoas de fé? Amém? Será que eu vou encontrar fé na terra quando eu vier? Então esse texto não só fala de fé e do valor da fé, mas eu quero destacar um sentimento que é revelado por João neste texto. E o que salta aos nossos olhos, pelo menos aos meus, é a afirmação que João faz a respeito do sentimento. O que salta aos nossos olhos é, pelo menos aos meus, vou falar de novo, é o sentimento que João trata, fala. E não é uma vez, são várias vezes que o Senhor, ou o próprio João, e o texto diz sobre amar, amou, ama. Além desta poderosa experiência que os discípulos iriam ter com o Senhor, o texto expõe um ponto muito importante, que seria um pilar na edificação e na construção dos valores dos discípulos. É óbvio que o texto retrata e fala sobre isso, sobre a construção dos valores que o Senhor estaria gerando neles. E o Senhor propositalmente fazia isto, estar gerando valores neles para que os valores, uma vez neles, permanecessem. E eles não abririam mão desses valores. Amém? Hoje as pessoas trocam valores por qualquer coisa. Se o Senhor disse isso, algumas pessoas dizem: não é importante, eu penso isso diferente. Além da poderosa experiência que os discípulos teriam com o Senhor na ressurreição de Lázaro, ele precisava gerar algo na vida deles. Mas o texto fala que as irmãs de Lázaro mandaram um mensageiro para dizer ao Senhor: Senhor, aquele a quem você ama.
Aquele a quem o Senhor ama. Repita comigo, aquele a quem o Senhor ama. Diga de novo, aquele a quem o Senhor ama. Diga de novo, aquele a quem o Senhor ama. Quem era Lázaro? Que indivíduo era esse? Que homem, que sujeito? Estão comigo? Quem era esse homem? O que as meninas, as mulheres estavam dizendo? Senhor, aquele a quem você ama, ele está doente, ele está precisando de ti, ele está precisando de uma intervenção, ele está precisando de um milagre. Amém? As meninas preocupadas com a doença. Agora nós podemos falar isso, amém? Nós podemos olhar para esse texto e dizer, nossa, olha a preocupação delas, bobinhas. Por que elas não esperaram no Senhor? Porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aquele que está doente, aquele a quem amas, ele está precisando de ti. Aquele a quem o Senhor ama, ele está precisando de uma intervenção ou de um milagre. Nós já vamos chegar lá e isso é muito importante para nós, para você, para nós. Do que se trata esta frase, aquele a quem o Senhor ama? Mas você diria, mas pastor, o Senhor Jesus ama a todos, sim ou não? Sim. Que amor é este? Amor ágape. Amém? Agapau, o amor ágape. O Senhor ama a todos. Mas este amor que João está falando aqui, que tipo de amor é esse? É o amor filéu. Amor de amigo. Amor de amigo, amor aquele amor que, onde você tem a pessoa por respeito, por estima, ela é uma pessoa importante na tua vida. Amor filéu é aquele amor onde você tem convivência com a pessoa, mutualidade, reciprocidade, diálogos, conversas, come junto, anda junto, está perto. Amém? Conversando com a minha esposa, eu perguntei, além do amor eros entre nós, qual é o outro que nós temos? Ela está aí? Ah, está. Fez assim, e agora o que eu falo? Sim, há entre nós o amor filéu, de amigos. Temos convivência, mutualidades, trocamos confidências, nos conhecemos. Não temos reservas um para com o outro. Amém? Não escondemos nada um do outro. Você entende? Amor filéu. Não é o amor de longe, o ágape. Eu te amo, gosto de ti, beleza, benção. O texto fala, quando fala esse texto, que aquele a quem o Senhor ama, essa palavra lá no grego, no original, é filéu. Aquele a quem tu amas. E veja que percebemos de que há um cuidado especial do Senhor para com aqueles que Ele ama. Sim ou não? Há um cuidado especial sobre aqueles a quem o Senhor ama. Este é um ponto importante desta mensagem. O que havia em Lázaro? Quem era Lázaro? Quem Lázaro era para se tornar uma pessoa próxima do Senhor? Me ajude com algumas características de Lázaro para que ele se tornasse uma pessoa próxima do Senhor. Um amigo, um cara sincero, transparente. Amém? Amigo sincero, transparente, que se doava. Amém? Que se doa, que é entregue,
aquele que não vou tirar aqui, senão vai aparecer alguma coisa aqui. Aquele que tira a camisa. Amém? Você conhece alguém assim? Não responde. Quem era Lázaro para se tornar uma pessoa próxima? O que havia em Lázaro que o tornara distinto para o Senhor e para João, que descreve o texto, e para nós agora, que estamos lendo, ou meditando, ou colocando luz nessa história. E eu penso que o Lázaro, esse homem, esse indivíduo, também o era para com o Senhor. Então o Senhor via Lázaro, se relacionava com ele, convivia com ele, visitava a casa, era próximo, havia mutualidades e trocas, e o Senhor tinha acesso a ele, amém? Que o Senhor tinha acesso a ele, entende? Amém, amém, amém? Que o Senhor tinha acesso ao homem, ao indivíduo, ao sujeito. E ao mesmo tempo Lázaro, quem era? Era esse cara que dava acesso ao Senhor, que era transparente com o Senhor, que era amigo do Senhor, que se doava pelo Senhor e pelo amigo Jesus Cristo, amém? Que tinha convivência, relacionamento, simpatia, empatia. E eu penso que Lázaro também tinha esse amor fileu por Jesus, amém? Amor de amigo. Eu penso que João 3,16 fala, Deus amou o mundo de tal maneira. Esse Deus amou o mundo de tal maneira, esse amor é ágape. Deus ama de uma forma geral muitas pessoas, ou seja, todas as pessoas. E eu penso que assim como Deus ama de uma forma geral as pessoas, eu penso que algumas pessoas amam a Deus de uma forma geral, de longe. E eu penso que algumas pessoas amam ao Senhor como Lázaro, pois o tem como amigo, confidente, parceiro, que se doa, que coopera, que ajuda, que está junto, que põe a mão no arado, que serve ao Senhor, que tem aliança com o Senhor, que conhece o seu Senhor e o seu Senhor o conhece. Amor fileu, eu sei quem Ele é. E eu o amo por causa disso. E eu me comprometo com Ele, a obra dEle, porque eu sei quem Ele é. E eu sei que Ele me conhece. E eu sei que Ele me conhece, e quando eu piso na bola, eu só digo para Ele, me perdoa. E eu coloco a mão no arado de novo, e vamos para frente. E Ele não vai fazer vistas grossas para mim, me censurando, e dizendo, ei Rivelino, de novo. Que feio, né? Para mim ficar fraco, inoperante, desestabilizado, e vem um problema, vem um demônio, vem uma crise, eu fico ali, a Deus dará, porque eu sou um pecador, porque Ele não é meu amigo, porque, não, a questão é eu, amém? A questão sou eu, a questão é você, amigo de Deus, amigo do Senhor, amém, amém, amém? Ser amigo dele. Que amor era esse que Lázaro, penso eu, mas o texto não diz que Lázaro o amava. O texto diz que o Senhor ama. E o amor que o Senhor tinha para com Lázaro, Lázaro é um amor fileu de amigo. E eu creio que o amor fileu que o Senhor tinha por Lázaro era uma reciprocidade, era uma troca de figurinhas, amém? Amém, amém, amém? Coloca um slide lá, filhão. O amor fileu é o amor fraternal, o amor da amizade, do cuidado que se tem pelo outro, o amor da valorização do que já se tem. É o amor da amizade, do cuidado que se tem pelo outro. Amém? O amor de estar perto,
E eu vou dizer, esse amor é raro. Não estou profetizando que ele cresça então, se ele é raro. Amém? Aquele que se entrega pelo outro, que se doa, que valoriza. Outro slide, filéu. Amor que se dá ao outro para o seu bem-estar, não é para o meu bem-estar. O amor que se dá ao outro para o bem-estar dele. Amor filial também tem essa conotação, ele é esse amor em virtude de experiências e convivência. Eu penso que o Senhor e Lázaro tinham experiências e convivências. Amém? O amor ágape, outro slide, é o amor incondicional de Deus, ele é universal. É o amor que não espera nada em troca. É o amor que busca o bem geral, comum para todos. Por isso que Deus amou o mundo, para que as pessoas, todo mundo pudesse ser salvo. É o amor que busca o bem comum e a harmonia entre as pessoas. É o nosso amor ágape, que nos leva a amarmos as pessoas e dizermos para elas: venham à casa do Senhor, venham à igreja, venham para o templo, venham conhecer a Jesus. Amém? Esse é o nosso amor pelas pessoas, que a gente se aproxima delas e fala de Jesus para elas, envolve elas e admoesta elas a vir aos caminhos do Senhor. Mas o amor fileu é o amor do relacionamento. Amém? De comunhão, de relacionamento. Eu conheço o meu pastor e ele me conhece. Ele é meu amigo. Já pedi muita coisa para ele, mas muitas ele não pôde fazer. Eu abusei. Fui folgado demais. Não é de você que eu estou falando, para que isso fique claro. Amém? Amor fileu. Eu sou amigo dele. E ele é meu amigo. Uau! Então esse texto, essa história, não só está falando sobre fé e gerar fé nas pessoas, mas esse texto, essa história é para mostrar quem era Lázaro e quem era esse indivíduo para o Senhor. Isso torna as coisas, eu digo, um pouco mais claras. Que tipo de amor o Senhor tinha por Lázaro e Lázaro pelo Senhor? O amor fileu, amor de um amigo, de quem convive, de quem se tem respeito, carinho, de quem carrega um sentimento, de quem cuida, de quem se doa para o bem do outro. Amém? Amor fileu é um amor de amigo, de quem se doa para o bem do outro e carrega um sentimento de quem cuida. Não diz o texto, mas eu penso que Lázaro era amigo do Senhor. E eu penso que Lázaro era amigo do Senhor porque eram pessoas que se identificavam. Amém? Tem alguém intercedendo aí? Eu penso que o Senhor e Lázaro eram amigos porque eles se identificavam. Você está comigo?
Sabe aquele lance de gostei de você? Gostei de ti. Eu e você somos parecidos. Gostei, temos afinidade. Gostei do teu corte de cabelo. Você entende? Mutualidades. Gosto de estar contigo, gosto de conversar contigo, você é importante. Amém? Eu penso que Lázaro se identificava com o Senhor porque haviam vivências entre eles. João 3,16 diz o texto assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, e eu quero fazer uma comparação com o amor fileu, que é o amor ágape. Diz o texto que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então João 3,16, quando fala ali que Deus amou, está falando desse amor incondicional, que não está esperando nada em troca. É pela humanidade, é para o bem das pessoas, para o bem geral. E Deus deu isso, fez isso por nós, e não esperava a troca. Você entende o que eu estou falando? Algumas pessoas dizem, poxa, Deus enviou o Filho dele, e muitas pessoas estão aí, desdenham ainda. Pois bem, esse é o amor ágape, onde Deus não espera nada de volta. Mas o amor fileu entre você e o Senhor, sempre vai existir isso. Eu espero dele. Amém? O amor fileu, eu espero dele. Você está comigo? O amor fileu, eu espero dele. Eu espero nele. Eu conto com ele. Amor de amigo. Eu me relaciono com ele. Eu tenho vivência com ele. Eu tenho mutualidade. Eu espero nele, ele me conhece, eu conheço ele, somos amigos. Posso esperar nele, posso confiar nele. Amém? Provérbios 8,17 nos diz o texto: eu amo aquele que me ama. Eu amo aqueles que me amam, e aqueles que me buscam vão me encontrar. E os que me procuram, estes vão me achar. Entenda, o amor ágape é aquele amor sem compromisso. Eu vou orar, vou buscar, mas é sem compromisso. Amém? O amor ágape é aquele amor distante. Não é próximo, não é íntimo, não há relacionamento. É superficial, é incondicional, não exige retorno. Amém? Mas o amor fileu, uau. Eu posso exigir, eu posso buscar, eu posso pedir, eu posso rogar. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Deus, muda isso, traz aquilo, me ajuda a ser mudado. Amém? Amém? Mateus 22:33 diz assim: mestre, qual é o maior mandamento da lei? O 37 diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante a este: ame o teu próximo como a ti mesmo. Que amor é esse? Ágape. Aquele a quem o Senhor ama, mandaram um recado. Percebemos que há um cuidado especial sobre aquele que o Senhor ama. Diga assim comigo: percebo que há um cuidado especial sobre aqueles a quem o Senhor ama. Percebemos isso no texto? Há um cuidado distinto, diferente.
da parte do Senhor para com aqueles que amam o Senhor. Esse é um aspecto que eu queria compartilhar. Um outro aspecto que eu julgo muito importante é de que quem ama o Senhor e o Senhor o ama, ou quando tem este amor fileu, o amor de amigos, notem que sempre quando este ou esta estiver passando por uma necessidade, o Senhor vai ser comunicado. Este que há o amor fileu entre eles, quando este estiver passando por uma situação difícil, muitas vezes ele não vai orar, ele não vai lembrar de orar, ele vai estar enfermo, passando por uma crise e uma situação difícil, mas o Senhor vai levantar alguém para comunicar ao Senhor sobre a sua necessidade, amém? Eu vejo isso nesse texto. Nem sempre os que estão doentes, que estão precisando, que estão passando por uma situação difícil, eles dizem: Deus, olha o meu cenário. Lázaro estava doente, e o Senhor que o amava, e Lázaro amava o Senhor, as suas irmãs fizeram um movimento, um mutirão, e foram comunicar ao Senhor sobre a sua doença. Estão comigo? Uau, que revelação, revelamento, amém? Foi só para que você risse um pouco. Notem que alguém foi comunicar ao Senhor que Lázaro estava doente, precisando de um milagre, mas eu quero que você entenda de que esse amor era o amor fileu, amém? Não era o amor ágape. O amor ágape é o amor de longe, amém? É um amor distante. Não que o Senhor não veja a luta ou o problema que a pessoa está passando, não é que o Senhor está indiferente com essa pessoa, mas essa pessoa pode estar sofrendo e longe do Senhor. Por que ela está longe? Porque ela disse para o Senhor, ela fez alguma coisa para o Senhor, ela disse, talvez com seu estilo de vida: Senhor, amém? E o Senhor não pode alcançá-la. Mas aquele que tem o amor fileu, o Senhor providencia, amém? O Senhor vai ao encontro. Notem que quando alguém que ama o Senhor, e o Senhor ama este, as suas necessidades ficam conhecidas diante de Deus. Pode levar um dia, 2, 3, 4, ou até mesmo acabar tudo, mas o Senhor que ama o seu amigo ou a sua amiga vai ressuscitar a pessoa, ressuscitar a necessidade, amém? Mas o Senhor vai prover a vida. Senhor, aquele a quem tu amas está doente. O que nós aprendemos com essa história de Lázaro? Escute, eu estava dizendo para minha esposa, fomos ao litoral pegar sol, e ela disse: sobre o que você vai falar hoje de noite? E só uma coisa era latente, e eu dizia para ela: Deus está procurando amigos. Deus está procurando amigos. Deus está procurando amigos. Deus está procurando amigos. Deus está querendo encontrar o amor fileu nos homens, nas mulheres também. Amém? Ela disse: o que você vai falar? Eu vou falar. Deus está procurando amigos. Deus quer amigos, quer se relacionar com elas e quer estar perto.
fazer parte da vida dela, e se for necessário um milagre, uma cura, ela está ali, próxima, latente. Amém? Deus presente, Deus perto, não distante. Deus está procurando pessoas para ser amigo delas e elas deles. Deus está procurando amigos, Deus quer ser nosso amigo, Deus quer ser teu amigo, Deus quer ser teu amigo. Nosso Senhor Jesus Cristo quer ser teu amigo, o Espírito Santo quer ser teu amigo, Deus quer ser alguém com quem você tenha proximidade. Diga, Deus quer ser o nosso amigo. Diga, Deus quer ser nosso amigo. Esse é o amor ágape. Agora diga, Deus quer ser meu amigo. Amor fileu. Nosso amigo, meu amigo. Amém? Deus quer ser teu amigo. E por fim, João 11,15, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Eu estou feliz por não ter estado lá, mas eu estou feliz porque o que vocês vão ver vai aumentar a fé de vocês. Eu estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Vamos até Ele. João 11,15. Vamos até Ele, vamos ter com Ele, vamos lá ressuscitá-lo, vamos lá mudar a sorte dele. Coloca o verso 16 para nós lá. Olha o que a mente humana, a mente de algumas pessoas faz. Você leu ali? Está comigo? Algumas pessoas fazem isso. Tomé, o incrédulo, Dídimo, disse aos discípulos, e não ao Senhor, disse aos irmãos da igreja: a gente vai para lá e vai morrer também. O bicho vai ficar para o nosso lado. Não é bem assim. Amém? O negócio é osco, a pegada é séria. Não é bem assim que vocês pastores estão falando. Você está comigo, amém? Não é bem assim que o pastor está pregando. É isso aí. É utopia, falácia. Está comigo? A mente humana pensa assim. Mas se você é amigo, muda tudo. Amém? Mas se você é próximo, você pensa diferente. Por que ninguém censurou Tomé? Ô Tomé, halde fresco. Fala bobagem não. Amém? Uma certa vez no passado, eu disse para uma pessoa: Deus cura depressão. Se Deus criou a depressão, então Deus cura a depressão, amém? Sim ou não? Foi Deus que criou o bem e Deus que criou o mal? Sim ou não? Aí, agora deixei gente com dúvida aí. Deus criou o bem? Amém? E o mal quem criou? Você tem que ler a Bíblia. Deus criou o bem? Tem gente que não está indeciso. Deus criou o bem? Deus criou o mal? Aí, leia a Bíblia. Deus fere? E Ele diz que Ele cura. Ou não? O Senhor fere e o Senhor cura. Deu um nó na cabeça de vocês, né? Deixe isso de lado. Mas o Senhor disse: para o bem de vocês eu estou contente por não ter estado lá, mas para que vocês creiam.
ou seja, para o bem de vocês, para o crescimento de vocês, para a edificação da fé de vocês, eu me alegro. Amém? Para a edificação de vocês, para o crescimento da fé de vocês, para a mudança de vocês, para a metanoia da mente de vocês, a forma como vocês pensam seja mudada. Quem já se viu pregando em cima aqui? Quem já se viu pregando numa igreja, pregando? Não? Sim ou não? Levanta a mão aí os corajosos. Quem já se viu pregando no altar, diante de um monte de gente? Sim ou não? Eu sei que tem, se não todos que estão aqui, algum dia já se viram pregando, ensinando a palavra de Deus. Alguns tímidos levantaram a mão aí. Levanta a mão sinceramente, quem já se viu pregando para muitas pessoas? Seja sincero, levanta a mão. Eu já vi, eu me via pregando para muitas pessoas. Quem vão ser os próximos a estar pregando aqui em cima? Levanta a mão aí. Pode levar um dia, uma semana, um mês. Deixa eu te fazer uma pergunta, olha para mim. Nós estamos no centro apostólico, durante um culto, durante uma pregação, durante uma mensagem. Sim ou não? Sim. Estamos falando de Lázaro, o amor fileu e do relacionamento de Jesus Cristo com Lázaro. E da experiência que os discípulos tiveram para que a fé deles fosse acrescida ou acrescentada. Estamos falando sobre o amor fileu entre Jesus e nós e o Senhor, que nos assiste, que nos atende, mesmo que estejamos mortos. Amém? Mesmo que uma serpente te pique, mesmo que uma serpente venha morder você, você pode colocar o braço sobre o fogo e ela vai cair sobre o fogo, e as pessoas vão ficar olhando para você inchar, e você não vai inchar e você não vai morrer, amém? Não é isso que diz a palavra do Senhor? Mas se você tiver medo da picada da cobra, você vai morrer. Eu não tenho medo de cobra, não tenho medo de aranha, não tenho. Tem umas serpentes aí de 2 pernas e tem que se cuidar com elas. Essas aí tem que vigiar. Mas do que estou falando? Muitas pessoas, porque não creem e não têm o amor fileu com o Senhor, não creem que elas deveriam estar aqui, ou pregar aqui e ser um vaso, um instrumento das mãos de Deus. Não creem. Amém? Fui forte agora, né? Então te aproxima do Senhor. Seja mais próximo, mais amigo. Não estou dizendo que você não é, amém? Mas o cerne dessa mensagem é te levar a compreender: seja amigo do Senhor. Saia daqui dizendo hoje: Jesus, a minha amizade contigo, ela vai ser mais consistente, mais contundente, ou ela vai começar hoje, caso não seja assim. Estamos num culto, numa mensagem, numa palavra, num lugar sério, penso eu que sim. Ministrando a pessoas sérias, penso eu que sim. Só o pregador não é sério e não é levado a sério. Sim ou não? Então, seja conforme você crê, seja conforme você recebe a mensagem. Que Deus gere vida e fé no teu coração hoje. Amém? Que Deus gere crescimento. O propósito do Senhor com esses discípulos, conosco e com você, é gerar um vínculo, um relacionamento mais próximo para a edificação, o nosso crescimento e a nossa performance. De vermos essas coisas acontecendo, de vermos milagres acontecendo. Por que algumas pessoas não se convertem contigo? Não, estou dizendo que são todos.
Se você disser isso para o Senhor: eu quero ganhar essa pessoa para ti. Jesus, eu quero ganhar essa pessoa para ti. Jesus, tu sabe que eu estou falando sério e isso é importante para mim. Eu quero essa alma, eu quero essa pessoa, eu quero esse indivíduo. Me dá ele, me dá ela, me dá essa alma, me dá esse homem, me dá esse coração. Jesus, tu sabe que eu estou falando sério. Me dá essa alma, me dá essa pessoa, me dá esse coração. O que você acha que vai acontecer? Amém? Precisamos falar o que vai acontecer? A pessoa vai se converter. As coisas vão acontecer. O milagre vai acontecer. Lá atrás eu dizia: Deus, me dá o coração do meu pai. Me dá o coração do meu pai. Me dá o coração do meu pai. Não, e o cenário era catastrófico. Eu ia na casa dele, ele dizia assim: a cachorra está solta, volta outro dia. Uma Rottweiler. Eu dizia: Deus, me dá o coração do meu pai. Me dá esse homem, me dá esse indivíduo. Me dá esse indivíduo, me dá essa pessoa, me dá essa pessoa, me dá essa pessoa. Jesus, me dá esse homem. Um dia, eu na casa dele, ele levanta a mão para cima e começa a chorar, e dizendo: Jesus me perdoa, Jesus me perdoa, Jesus me perdoa. Não há impossíveis para Deus. Para o bem de vocês, ou para o crescimento e a edificação de vocês, eu me alegro, para que vocês contemplem o poder de Deus. Jesus nunca vai ser surpreendido por nada. Nada é de mais difícil para Ele. Gênesis 18:14 diz assim: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Gênesis 14:18 diz isto. Sara ri dentro de si. O anjo fala com Abraão: Abraão, ano que vem eu venho aqui, ela vai estar grávida. Sara riu. Haveria alguma coisa difícil para Deus? Haveria alguma coisa difícil para Deus fazer? Jeremias 32:27 diz: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Jeremias 32:27. Isaías 43:13. Antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem vai impedir? Amém? É claro que tem coisas que Deus não faz, não mente, não dá para trás com a sua palavra. Deus não pode fazer alguma coisa que vá contra o caráter dele, mas Deus é todo poderoso, e Deus vai fazer e vai cumprir todas as promessas que Ele já pré-estabeleceu na palavra. Amém? Para o bem de vocês, esteve à frente de tudo. Amém? Amém? Estava na frente de tudo. Ele disse para os meninos: vamos para lá, vamos lá ter com ele. Ele morreu, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, mas vocês precisam ser edificados. A fé de vocês tem que ser fortalecida, tem que ser forjada a fé de vocês. Amém? A fé de vocês precisa ser forjada. Vocês não creem, vocês têm medo. Amém? Vocês têm medo, são medrosos, são tímidos, não creem. Amém? É para o crescimento de vocês, é para o bem de vocês. Amém, queridos? Você pode ficar de pé?
Quem quer vir aqui à frente e receber algo do Senhor, venha. Feche os teus olhos. Fique à vontade, da maneira como você quiser. Uau! Levanta o som lá, filhão. Fala com o Senhor. Fala com o Senhor. Levanta o som lá, filhão. Fala com o Senhor. Fique à vontade. Tira a capa de religioso. Fala com o Senhor. Fala com Jesus. Ele está aqui. Diga para Ele se você quer ser amigo dEle. Fala com o Senhor. Levanta o som, querido. Deus te trouxe aqui hoje para marcar a tua vida. Não é o pastor Riva. Esquece isso. É Jesus Cristo. É Deus, é o poder de Deus. 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 Fale com o Senhor. Fala com o Senhor.